Ayrton Senna, um nome que transcende o automobilismo e são sinônimos de paixão, determinação e talento. Um herói brasileiro que conquistou o mundo com sua velocidade e carisma. E vem pra freada do S de quem? Senna. Ou então o S do Prost, né? Deixando um legado eterno. Mas como nasceu esse ícone? Bem, hoje nós iremos relembrar entre outras trajetórias de Ayrton Senna na Fórmula 1. Desde sua infância até suas incríveis conquistas na Fórmula 1. Meu nome é Lucas e sejam bem-vindos a Senna, a história por trás da lenda. Aponta a Senna! Vem pra reta! Vai pra vitória! Mihaly Ridazzi! Ayrton! Ayrton! Ayrton Senna do Brasil! Ayrton Senna da Silva nasceu no dia 21 de março de 1960, na cidade de São Paulo, mais especificamente no bairro de Santana, na zona norte da capital paulista. E desde pequeno ele mostrou uma conexão especial com a velocidade. Seu pai, Milton da Silva, construiu um kart ao filho quando mesmo tinha 4 anos de idade. Ayrton Senna era apaixonado por velocidade. Aos 13 anos, Senna disputou a primeira corrida oficial de kart, no Catadão de Interlagos. Foi ali onde nasceu sua obsessão pela perfeição na pilotagem e sua incansável busca pela vitória. O kart foi sua primeira escola em um campo de batalha, onde lá ele desenvolveu suas habilidades incomparáveis em pilotar na chuva. Foi também no kart, mais precisamente em 1979, na qual Senna correu pela primeira vez com seu capacete amarelo, feito pelo lendário Sid Mosca, e também onde ele encontrou seu rival Terry Fullerton, o mais difícil segundo o próprio piloto. Em 1981, Senna deixou o Brasil para poder correr na Europa, na Fórmula Ford 1600, onde ele simplesmente venceu 12 das 20 corridas em seu ano de estreia. Em 82, ele disputou os campeonatos britânico e europeu da Fórmula Ford 2000, e foi campeão em ambos. Em 83, na Fórmula 3 britânica, Ayrton Senna disputou uma intensa rivalidade com Martin Brundle, que também viria a se tornar piloto de Fórmula 1 futuramente, onde teve inclusive uma colisão entre eles em Oulton Park. Porém, apesar disso, Ayrton Senna conseguiu ser campeão naquele ano. Além disso, em 83, Senna também venceu o prestigiado GP de Macau, e isso fez com que ele chamasse a atenção de algumas equipes grandes na Fórmula 1, como Williams, McLaren, Lotus e Toleman. O momento se prolonga, como se durasse horas. A emoção de Ayrton é dividida entre quem está na pista. Seu talento era inegável, e logo ele recebeu a oportunidade para poder testar em carros de equipes de Fórmula 1. Porém, ele só conseguiu vaga na modesta Toleman. Isso pois McLaren e Williams não tinham mais vagas disponíveis, e Brabham e Lotus tiveram que assinar com Patrese e Mansell respectivamente, por pressão de patrocinadores. Em 1984, Ayrton Senna estreou na categoria máxima do automobilismo. E ao contrário do que muita gente pensa, o carro da Toleman em 84 era um carro bom, porém ele quebrava demais. Tanto é que Senna abandonou sua primeira corrida em Jacarepaguá, mas pontuou na corrida seguinte na África do Sul. Porém foi em Mônaco onde o mundo descobriu o verdadeiro talento de Ayrton Senna. Naquela corrida, Ayrton Senna largou em 13º, porém no final da primeira volta já estava em 8º. E aquela corrida foi simplesmente caótica, com vários acidentes, abandonos, uma chuva forte que aumentava mais ainda a dificuldade da corrida. Porém foi nessa chuva forte em que Ayrton Senna brilhou, passando um por um. Rosberg, Lauda e estava chegando em Prost. Por uma controversa bandeira vermelha acabou paralisando e encerrando a prova, dando a vitória ao francês. Aquele foi o primeiro pódio de Ayrton Senna na Fórmula 1, porém ficou com um gosto amargo da vitória que poderia ter vindo. E após outros bons resultados, a Lotus o procurou e o contratou para 85. Mas deixou um clima terrível na Toleman, pois o Senna ainda tinha contrato com a equipe para 85, e como punição, a equipe o suspendeu do GP da Itália e colocou Stefano Hansson em seu lugar. Mas foi em 85 que Senna conquistou a primeira vitória na Fórmula 1, no também chuvoso GP de Portugal. No seu primeiro ano numa equipe competitiva, ele vem pela reta, o diretor da prova faz outro sinal, olhou o cronômetro, bandeirada para ele, Ayrton Senna, Ayrton Senna vence o Grande Prêmio de Portugal! Além disso, ele também venceu o Grande Prêmio da Bélgica do mesmo ano. A temporada de 1986 começou com uma dobradinha brasileira logo da primeira corrida, em Jacarepaguá, fiquei em primeiro e sendo em segundo. E aquela foi uma baita de uma temporada, sério, uma das melhores da história da Fórmula 1. Mas como não lembrar antes de algumas coisas mais icônicas do Senna em 86, no caso do GP da Espanha e o GP de Detroit. E eles têm uma disputa acirrada entre Senna e Mansell, que terminou com o brasileiro vencendo o britânico por simplesmente 14 milésimos.
14. Em Detroit, onde após ser zoado pelos mecânicos franceses da Lotus após a eliminação do Brasil pela França na Copa do Mundo no dia anterior, Senna venceu a corrida e pela primeira vez levantou a bandeira brasileira. E o que era para ser apenas uma vingança se tornou a marca registrada de Senna na Fórmula 1. Em Adelaide, Senna não chegou com chance de brigar pelo título, então a disputa ficaria entre Keke Rosberg, Alain Prost e Nigel Mansell. Porém, o Mansell tem um pneu furado e foi forçado a abandonar a corrida, já que Keke Rosberg tem um problema no motor e foi forçado a abandonar sua última corrida na Fórmula 1. E no fim, Alain Prost venceu o épico campeonato mundial de 86. Em 87, apesar das Williams terem dominado aquele ano, Ayrton Senna foi o melhor do resto, onde inclusive conquistou sua primeira de 6 vitórias em Mônaco. O que chamou a atenção de um certo Ron Dennis aí, que era só o chefe da McLaren. E no final, Ron Dennis assinou com Ayrton Senna para 88, fazendo dupla com seu maior rival, Alain Prost. Antes de falarmos sobre como foi seu primeiro título, vamos falar um pouco sobre a vida de Senna fora das pistas. Ayrton era um homem reservado, mas apaixonado pelo seu país. Ele investia em causas sociais, ajudando crianças carentes, algo que só foi totalmente revelado após a sua morte com a criação do Instituto Ayrton Senna. Senna também tinha um lado aventureiro, gostava de portas de cais, pilotar helicópteros e passar um tempo com seus amigos e familiares. Apesar de aparecer na Fórmula 1, ele sempre buscava um equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional. Inclusive, Ayrton Senna teve vários relacionamentos ao longo de sua carreira. Entre eles, o mais famoso foi com Xuxa Meneghel. Porém, esse relacionamento acabou não durando muito, por conta da agenda agitada dos dois. Antes da Xuxa, Senna também namorou Lilian de Vasconcelos, sua paixão de infância, por 8 meses em 81. E por fim, ele também namorou Adriane Galisteu, que foi com quem ele ficou até seus últimos dias de vida. Claro, também tiveram outros relacionamentos, porém esses aqui que eu falei são os mais famosos e mais citados. Após passagens marcantes na Toleman e na Lotus, Senna foi para a McLaren em 81, onde protagonizou uma das maiores rivalidades da história da Fórmula 1, com na época seu companheiro de equipe, Alain Prost. Em seu primeiro ano na equipe, Senna teve uma baita batalha entre ele e Alain Prost na briga pelo título, e ano que a McLaren construiu um dos carros que viria a ser um dos mais dominantes da história da Fórmula 1, o MP4/4. A rivalidade entre Senna e Prost durou até a penúltima corrida, o GP do Japão. Naquele GP, Ayrton fez a pole, mas seu carro engasgou na largada, ele caiu para 14º. Porém, ele foi passando cada um por um, até chegar em Prost algumas horas depois. Ele passou o francês, venceu a corrida e foi campeão mundial pela primeira vez. O ano não foi perfeito, tivemos alguns momentos traumáticos ao longo dessa temporada. Por exemplo, a batida de Senna em Mônaco, na qual ele liderava com uma vantagem de 52 segundos para Alain Prost. Então em Monza, na qual ele liderava, mas foi aceitado pelo retardatário Jean-Louis Lesser. Porém, apesar disso tudo, Senna foi recompensado com o título mundial no final da temporada. 1989 foi o ano mais difícil para Senna, e os problemas começaram já na corrida em Imola. Por nessa corrida, o Senna fez um acordo com Prost, de que quem chegasse na tosa primeiro não fosse ultrapassado. E na primeira largada, aparentemente tudo certo. Porém, depois de um tempo, o Gerhard Berger sofreu um forte acidente na curva Tamburello e a coisa foi paralisada com bandeira vermelha. E na relagada, o Prost alegou que o Senna não cumpriu com o acordo dele e passou ele na tosa. Em defesa, Senna falou que o acordo só valia para a largada e não para a relagada, o que deixou um clima terrível na McLaren. O ano foi de altos e baixos para Senna, com muitas vitórias, mas também com muitos acidentes, seja por culpa dele ou por culpa de terceiros. E a decisão ficou mais uma vez pro Japão, onde Senna precisava vencer essa e a próxima corrida em Adelaide, caso ainda quisesse ser campeão. E bem, na corrida, o Senna fez a pole, porém perdeu o P1 pro Prost lá na largada. E após ficar várias voltas atrás do francês tentando ultrapassar ele, o toque veio. Eles chegam na chicane, Senna meteu por dentro, vai bater! Assim bate, o favorecido é Prost! Prost jogou o carro em cima do Senna com o intuito de causar uma colisão. O francês abandonou na hora, mas Senna seguiu na corrida, foi pro box, trocou a dianteira e venceu a corrida. Por ele na pista, o campeonato tem que ser decidido na Austrália. Bandeiras brasileiras agitadas, o público de pé, Ayrton Senna, bandeiras matriculadas. Brasil! Porém, ele foi desclassificado pelo fato de ele ter voltado para a pista na área de escape. O que era o certo, mas segundo o comissário Jean-Marie Balestre, isso foi o errado, porque ele devia ter dado a volta e voltado para a pista normal, alegando que com isso você não teria cumprido a corrida inteira, não foi feito a quilometragem toda.
E com isso, o título foi acabando indo para Alan Prost. Senna poderia reverter essa situação toda caso vencesse Adelaide, porém ele acabou abandonando aquela corrida após bater em retardatário, ou seja, infelizmente não teria como reverter aquela situação. Sem sombra de dúvidas, uma das decisões mais polêmicas da história da Fórmula 1, junto com Abu Dhabi 2021. Senna então depois disse que o campeonato foi certamente manipulado pelo, na época, chefe da FIA, Jean Maria Balestre. Isso fez com que o Senna quase ficasse de fora da temporada de 1990, caso ele não pedisse desculpas para o Balestre. Senna então pediu desculpas e voltou pro grid. 1990 foi o ano na qual Senna queria ter de volta o que foi roubado dele no ano anterior, o título mundial. E apesar de ter perdido a vitória em casa após colidir com o retardatário Nakajima, Senna fez um dos, não do seu melhor ano na Fórmula 1. Mais uma vez a batalha Senna e Prost, que agora estava na Ferrari, foi para a penúltima corrida em Suzuka, onde logo na primeira volta, Senna teve sua vingança com Prost. Vai pintar a luz vermelha, sobe o giro dos motores, luz verde. Senna tenta arrancar na frente, Prost largou melhor e tomou a frente Prost. Tomou a frente Alan Prost, Senna força, vai por dentro. Aí a batida dos dois, e aí se seguir a prova é final de campeonato. Senna jogou o carro em cima de Prost logo na primeira volta. E de uma maneira também muito polêmica, Senna foi campeão mundial de 1990. E aquele era o fim da rivalidade entre Senna e Prost. Para 91, a Ferrari saiu de Senna e a rival agora era a Williams, mais precisamente Nigel Mansell. 1991 começou de maneira fantástica para Ayrton, com ele vencendo as 4 primeiras coisas do ano: Fênix, Brasil, Imola e Mônaco, com mais marcante sendo de Interlagos. Isso pois Senna nunca havia vencido no Brasil antes, e essa era sua grande chance. Porém, com 7 voltas para o fim, o câmbio de seu carro acabou quebrando, deixando ele preso na sexta marcha. Mas ainda assim, Senna conseguiu segurar o carro de forma épica e vencer em casa pela primeira vez. Aponta a Senna, vem pra reta, vai pra vitória, Mihaly Ridazzi, Ayrton, Senna do Brasil! De ponta a ponta ele vence em Interlagos! Com um cansaço extremo, com ele mal conseguindo levantar o troféu depois, Senna fez história em Interlagos naquele dia. Depois ele voltaria a vencer de novo em 93, naquela vitória marcante lá que ele andou no safety car que era um Tempra. Porém, 91 é sem sombra de dúvidas a mais marcante e a que está literalmente imortalizada em Interlagos em forma de pintura. E mesmo depois de Mônaco, o Senna só tendo vencido mais outras 3 vezes e com o crescimento do que a Williams teve na parte final da temporada, o Senna ainda assim foi campeão mundial na última corrida após Mansell passar reto. Curvão, passo reto Mansell! Passo reto Mansell! 92 e 93 foram temporadas dominadas pelo Williams, com o Senna fazendo em 92 a sua pior temporada na Fórmula 1, na qual terminou em 4, apenas um ponto à frente do seu companheiro Gerhard Berger. E a Williams tinha simplesmente um carro de outro planeta, assim. Depois desse carro tinha controle de tração, controle de largada, suspensão ativa, enfim, era um carro que era realmente de outro planeta, que nem o próprio Senna disse depois. Tanto é que muitas dessas assistências técnicas hoje são proibidas na Fórmula 1. Foi também em 92, na qual o Senna encontrou seu novo rival, o alemão Michael Schumacher. Essa vitória mais marcante de 92 foi em Mônaco, onde naquela corrida Mansell liderava, mas tinha um pneu furado e teve que ir para os boxes para consertar. Senna então virou líder, e simplesmente o brasileiro conseguiu segurar a pressão do britânico até o final da corrida, com o Mansell tentando deixar qualquer brechinha que fosse para poder passar o Senna, porém não conseguiu, e aí então o Senna venceu no Principado mais uma vez. Essa foi sua 5ª vitória na corrida, e com isso Senna igualou o recorde de vitórias nessa pista, que era do lendário Graham Hill. Aí em 92, Ayrton Senna salvou a vida do francês Eric Comas, durante a classificação do GP da Bélgica, na qual Comas perdeu o controle do seu carro na saída da curva Rouge, bateu forte, desmaiou, e como ele estava desmaiado, o seu pé ainda estava pressionado no acelerador, e estava dando gasolina, ou seja, aquele carro poderia explodir a qualquer momento. E Senna vendo isso, ele não pensou 2 vezes, ele encostou o carro, saiu e salvou a vida do piloto francês. Em 93, Senna fez uma de suas melhores temporadas na Fórmula 1, apesar de não ter sido campeão. A McLaren havia melhorado e agora tinha os motores Ford Cosworth. Já o Williams contratou o ex-rival de Ayrton Senna, Alan Prost. Fora a corrida em Interlagos, que eu disse anteriormente, é importante também lembrar de outra corrida marcante que o Senna fez naquele ano. A corrida em Donington, com a volta dos deuses. Naquela corrida, Senna largou em 4, mas caiu para quinto na largada. Porém, com chuva, meus amigos, ninguém para o Senna. Senna foi passando um por um, até assumir a liderança no final da primeira volta. Mas calma que ainda não acabou. E ao final daquela corrida, o Senna simplesmente venceu com a vantagem de
1 minuto e 23 segundos para o segundo colocado, que era o Damon Hill. Fora que ele deu uma volta em quase todo mundo no circuito, com exceção novamente do próprio Hill. E esse também foi o ano que ele venceu em Mônaco pela 6ª vez. Em 92 ele igualou o Hill, e em 93 ele superou o Hill, se tornando então o maior vencedor da história do Grande Prêmio de Mônaco. Recorde esse que dura até hoje. Como dito antes, ele não foi campeão, mas foi um baita ano para Ayrton Senna. O GP da Austrália de 93 marcou a última corrida e a última vitória de Senna na McLaren, já que ele iria para a Williams no ano seguinte. Mas o que não sabíamos é que aquela seria sua última vitória na Fórmula 1. Em 1994, após 6 anos na McLaren, Ayrton Senna se juntou ao Williams a fim de encontrar novos desafios. Porém, com a mudança de regulamento para aquele ano, que baniu muitas assistências técnicas que os carros tinham, a Williams não saiu tão bem assim, e a equipe principalmente agora era a Benetton, equipe de Schumacher. Aquela temporada não começou muito boa para Ayrton. Na primeira corrida em Interlagos, ele foi pole position, liderou por muitas voltas, mas depois da posição para Schumacher depois de uma parada nos boxes. Enquanto ele caçava o líder Schumacher, ele rodou e abandonou a corrida. No GP do Pacífico em Aida, Senna também fez a pole position, porém se envolveu num acidente lá na primeira volta e foi forçado a abandonar a corrida. Então chegamos no fatídico fim de semana do Grande Prêmio de San Marino. Na sexta-feira, no treino livre, o Rubens Barrichello, quando fazia uma volta, pegou uma zebra alta e teve um acidente simplesmente fortíssimo. Uma pancada que foi de 95G. 95. A batida do Grosjean no Bahrein em 2020 foi de 65G. A do Rubinho foi 30G mais forte. No sábado, durante a classificação, o piloto da Syntec, Roland Ratzenberger, estava em uma volta rápida, teve um problema na asa traseira que fez com que ele rodasse e batesse muito forte na curva Villeneuve. Ratzenberger não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Alguns dizem que Ratzenberger havia morrido na pista, o que faria com que a corrida fosse cancelada. Porém foi julgado que Ratzenberger morreu no hospital, o que fez com que a corrida prosseguisse. Mas gente, pela força do impacto, ele não morreu no hospital. Ele morreu ali, na pista. E continuaram como se nada tivesse acontecido. Então chegamos no fatídico 1º de maio de 1994. Com um clima pesadíssimo no circuito, após tudo aconteceu nos treinos e na classificação, a corrida foi iniciada. E logo na primeira volta tivemos um acidente. Na ponta, Schumacher vem por fora, fica parado, batida. Fica parado, vamos ver se vai ter outra largada. Com esse acidente, o safety car foi chamado para a pista e ficou umas boas voltas no circuito, até que a corrida foi reiniciada. E na volta 7, enquanto o Schumacher caçava o Senna, aconteceu aquilo. Senna bateu forte. Ali na Tamburello. A batida muito forte. Senna bateu muito forte na curva Tamburello, na mesma curva que o Berger bateu lá em 89 e que também teve um acidente de outros 3 pilotos. Senna foi levado para o hospital de Bolonha, na Itália, e lá pelas 1h da tarde, no horário de Brasília, foi a notícia que ninguém queria ouvir. E atenção, o repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini. Neste momento, a médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva, no comunicado oficial do Hospital Maggiore de Bolonha. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. とか最後の力を振り絞ってほしいと思っていたアイルトン・セナですが、先ほど亡くなったというニュースが入ってまいりました。どういうふうに伝えていいかわからないですよね。そうすると6時3分発表なんですけれど、マジョーレ病院のですねアントニオ・ダルモンテという、先生の、発表なんですが、6時3分セナの、脳が機能を停止したということです。我々のモータースポーツ、こういうことも受け入れなければいけない。我々は集中してレースに臨まなければいけない。そういう気持ちで。Logo depois, a família se reuniu em torno do capacete.
A irmã Viviane não resistiu e chorou muito. Ayrton Senna morreu naquela tarde de 1º de maio de 1994, após bater forte no Tamburello. Uma coisa que, convenhamos, não era pra ter acontecido. Fruto de tudo que aconteceu no final de semana. Da batida do Rubinho, do acidente do Ratzenberger, não era pra acontecer aquela corrida. O mundo perdeu um ídolo, o Brasil perdeu um herói, mas o seu legado jamais seria esquecido. Ayrton Senna deixou marcas eternas na Fórmula 1. 3 títulos mundiais, 88, 90 e 91, 41 vitórias, 65 pole positions, 80 pódios e 1.500 corridas na chuva. O brasileiro com os melhores resultados na Fórmula 1 e para muitos, o melhor de todos os tempos. Após a sua morte, várias mudanças de segurança foram feitas para evitar outras tragédias desse tipo. Sem circuitos, como por exemplo o que aconteceu em Imola, na qual atualmente Tamburello não é mais uma curva rápida como antigamente, e sim uma chicane, ou também nos carros com testes mais rigorosos de segurança. Porém, infelizmente, eles não conseguiram evitar o que aconteceu 20 anos depois, naquele chuvoso GP do Japão de 2014. Ainda em 94, a seleção brasileira venceu a Copa do Mundo naquele ano. E na comemoração, eles ergueram uma faixa escrito: Senna, nós aceleramos juntos, o tetra é nosso. Fora também outras homenagens feitas a ele, seja em 94 ou feitas atualmente, sendo lembrado por várias pessoas, incluindo pilotos como Hamilton, Bortoleto, Massa e Antonelli. Todos eles tendo Ayrton Senna como seu ídolo. Ayrton Senna não foi apenas um piloto, ele foi uma inspiração, um símbolo de garra e determinação. Sua paixão pela velocidade e são pelo Brasil continuam vivos em cada fã que vibra com a Fórmula 1. Seu legado transcende o esporte e sempre ficará vivo nos corações daqueles que acreditam que, com esforço e determinação, tudo é possível. Obrigado, Ayrton. Esse foi o documentário Senna, a história presa da lenda. Espero que vocês tenham gostado e fiquem agora com a última mensagem do nosso ídolo, Ayrton Senna. Tenham todos um bom dia, até a próxima e tchau. Através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.